O que acontece quando os chamados recusam o seu lugar? Veremos a parábola de Jotão em Juízes 9, 7 ao 15. O que acontece quando uma pessoa chamada por Deus decide não ocupar o lugar que Deus colocou diante dela? Talvez você pense, nada. Se eu não fizer, outra pessoa fará. Mas será que é tão simples assim? Existe uma parábola na Bíblia que mostra que quando aqueles que poderiam servir recusam seu lugar, o espaço pode acabar sendo ocupado por alguém que não deveria estar ali. E talvez essa mensagem seja atual, mais atual do que imaginamos. Em Juízes, no capítulo 9, Israel estava vivendo uma crise de liderança. Abimeleque queria governar, mas ele não estava buscando uma posição para servir ao povo. Ele queria poder, e para alcançar seu objetivo, matou seus próprios irmãos. Apenas Jotão conseguiu escapar. Então, Jotão subiu ao monte Gerizim e contou uma história. Ele disse que as árvores decidiram procurar alguém para governá-las. E é aqui que essa parábola começa a ficar surpreendente. As árvores foram até a oliveira e disseram: venha governar sobre nós. Mas a oliveira recusou. Ela já tinha uma função, já produzia azeite, já era útil. Então, em outras palavras, a oliveira respondeu: eu deveria deixar aquilo que Deus me deu para buscar uma posição sobre outras árvores? Ela não precisava de um trono para provar seu valor. Ela já estava produzindo. Mas as árvores continuaram procurando. Então, foram até a figueira. A figueira também recebeu o convite: venha governar sobre nós. Mas ela também recusou. Por quê? Por que ela recusou? Porque já produzia seus frutos. Ela já tinha uma função, já alimentava, já contribuía. E perceba o padrão. A oliveira tinha fruto, a figueira tinha fruto, mas nenhuma delas estava interessada em abandonar sua função para buscar uma posição. E isso nos lembra o que Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Isso está em Mateus 20, versículo 28. No reino de Deus, liderança não deveria começar com a pergunta: qual posição eu posso ocupar? Mas deveria: como eu posso servir? E as árvores ainda procuraram outra opção. Foram até a videira. E a videira também ouviu a proposta: venha governar sobre nós. E novamente a resposta foi não. A videira já produzia uvas, já tinha a sua função, já estava cumprindo o seu propósito. Agora temos 3 árvores: a oliveira, a figueira e a videira. 3 árvores diferentes, mas todas tinham algo em comum. Elas produziam. E aqui está uma das grandes lições da parábola. Quem está preocupado em produzir frutos não precisa viver correndo atrás de posição. Seu fruto já demonstra sua utilidade. Mas então acontece algo inesperado. A oliveira recusou, a figueira recusou, a videira recusou, e as árvores precisavam de alguém, de uma liderança. Então, chegaram ao espinheiro. Chegando ao espinheiro, e fizeram ao espinheiro o mesmo convite que tinham feito às outras árvores, disse: venha governar sobre nós. E sabe o que o espinheiro fez? O espinheiro aceitou. Pense nisso. A oliveira tinha azeite, a figueira frutos, a videira tinha uvas, mas nenhuma delas quis governar. O espinheiro quis. E aqui está o ponto mais sério da parábola. O espinheiro encontrou uma oportunidade porque as outras árvores tinham recusado. Não estou dizendo que todo aquele que assume a posição sem ser chamado necessariamente é uma pessoa má. Mas a parábola mostra o perigo de uma liderança ocupada por alguém que não possui o mesmo fruto, propósito ou disposição para servir. E agora, essa história deixa de ser apenas sobre árvores. Ela começa a falar sobre nós. Pense na igreja. Existem pessoas que Deus chamou, pessoas que receberam dons, pessoas que foram preparadas,
pessoas com experiências, pessoas que poderiam ensinar, evangelizar, liderar, cuidar de vidas, servir. Mas algumas dizem, eu não quero responsabilidade, deixa outra pessoa fazer. Eu prefiro ficar no meu canto. E talvez isso pareça humildade. Mas existe uma diferença entre não buscar posição e recusar o chamado. A oliveira não estava procurando governar, a figueira também não. A videira não estava procurando governar. Mas ela também não deveria confundir humildade com omissão. Porque existe um lugar que Deus pode ter confiado a você. E se você decide não ocupá-lo, esse espaço pode ficar disponível para outra pessoa. E essa pessoa pode não ter a mesma maturidade, pode não ter o mesmo compromisso, pode não ter o mesmo temor de Deus que você tem. E quando isso acontece, não é apenas uma posição que pode ser prejudicada. Pessoas podem sofrer. A obra de Deus pode sofrer. A igreja pode sofrer. Por isso, antes de reclamar de quem está fazendo as coisas de maneira errada, talvez precisemos fazer uma pergunta. Será que eu estou ocupando o lugar que Deus me chamou para ocupar? Será que estou fazendo isso? Talvez você esteja esperando alguém fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Talvez Deus tenha colocado uma capacidade nas suas mãos, um dom, uma responsabilidade, uma oportunidade, e você está dizendo, eu não quero. Mas lembre-se da parábola de Jotão. Quando as árvores frutíferas recusam, o espinheiro encontrou espaço. Por isso não busque uma posição apenas para ser visto. Não queira liderança para ter poder. Mas também não fuja do lugar onde Deus quer usar você. Se Deus lhe deu um chamado, assuma. Se Deus lhe deu capacidade, use. Se Deus colocou pessoas sob seus cuidados, cuide delas. E guarde esta frase no seu coração. O problema não é apenas quem ocupa o lugar errado. Às vezes o problema começa quando quem deveria estar naquele lugar decide não ocupá-lo. Então a pergunta de hoje não é qual posição eu quero. A pergunta é qual lugar Deus me chamou para ocupar. Porque no reino de Deus, mais importante do que ocupar uma posição é cumprir um propósito. E talvez hoje seja o momento de você refletir e assumir o seu lugar. Deus abençoe a sua vida.